Bem-vindos ao módulo 13 de Técnicas de Modelação de Dados da disciplina Programação e Sistemas de Informação. Este módulo é dividido em vários conceitos, mas nesta apresentação os conteúdos vão ser estes 7 pontos. O primeiro dos quais é base de dados, pelo qual nós vamos começar. Depois, ciclo de vida, desenvolvimento de base de dados versus sistema de gestão de base de dados. Ponto 4, limitações do sistema de gestão de ficheiros. Ponto 5, algumas vantagens, tecnologias de base de dados. Ponto 6, requisitos fundamentais de um sistema de gestão de base de dados. Ponto 7, tipos de base de dados. Vamos começar pelo primeiro. O primeiro reporta-se ao conceito de base de dados, cujo conceito aparece aqui desta forma. Então, uma base de dados é um conjunto de informação estruturada e relacionada entre si, sob um determinado tema ou domínio, permite gerir enormes volumes de dados de modo a facilitar a organização, a manutenção e a pesquisa de dados, bem como outros tipos de operações processados por meios informáticos. Ora bem, de uma forma mais simples, nós poderíamos dizer então que uma base de dados é uma coleção de dados partilhados, interrelacionados e usados para múltiplos objetivos. Como vocês podem ver, hoje em dia o conceito de base de dados faz parte do nosso cotidiano. Ou seja, nós acedemos a base de dados de diversas formas. Por exemplo, quando vamos ao hipermercado fazer compras, quando usamos o cartão de débito ou o cartão de crédito, caso o tenham, ou os vossos pais, quando procuramos um livro na biblioteca, quer seja a biblioteca da escola, uma biblioteca nacional, quando procuramos um programa de férias numa agência de viagens ou pesquisamos uma vaga num hotel, como por exemplo, quando acedemos à página da escola, quando vocês querem saber algo da secretaria, quando querem fazer um requisito, um pedido ou um formulário, portanto têm que sempre ter um formulário para preencher, normalmente. Pronto, todas estas situações, entre outras, são situações em que nós acedemos sempre a uma base de dados. Mas esta base de dados tem um ciclo de vida, ou seja, pressupõe-se para o desenvolvimento de uma base de dados que ela passa de um ciclo de vida, ou seja, tal como as pessoas, ela nasce, depois desenvolve-se e depois morre. Então, tipicamente o ciclo de vida de desenvolvimento de uma base de dados é constituído por 8 fases, executadas pela ordem apresentada, podendo passar-se à fase seguinte apenas quando a anterior estiver concluída. Por vezes surge a necessidade de retroceder à fase anterior para realizar determinados ajustes ou correções. Então, estas 8 fases, elas são planeamento, que é o levantamento e organização das necessidades das bases de dados, levantamento dos requisitos, que é a elaboração de um documento com as características e os objetivos do projeto, desenho conceitual, é o desenho das possíveis visualizações externas da aplicação da base de dados. Nesta fase trata-se do aspecto dos formulários, ou seja, trata-se de trabalhar a interface gráfica com o utilizador. Saber que relatórios são necessários, quais as interfaces, registros de dados que devem ser desenvolvidas, entre outros aspectos. Desenho lógico é a partir do desenho conceitual que se cria o desenho lógico da aplicação e da base de dados. Depois, o desenho físico. O desenho lógico é mapeado ou convertido para sistemas de software que serão utilizados na implementação da aplicação e na base de dados. Sexta fase construção, são desenvolvidas as unidades de programação que fazem parte da aplicação e da base de dados. Tipicamente é nesta fase que a aplicação e a respectiva base de dados é testada. A fase de implementação, fase 7, é instalação e colocação em funcionamento da nova aplicação e base de dados. Fase 8, a fase de manutenção, é para resolver situações de eventuais comportamentos irregulares ou erros, normalmente designados por bugs, quer ao nível da aplicação, quer mesmo ao nível da construção da base de dados.
No desenvolvimento e manutenção de uma base de dados são efetuados vários tipos de operações, sendo estas designadas por operações de definição e alteração da estrutura de base de dados, ou seja, operações que alterem o desenho físico da base de dados. Por exemplo, quando há um acréscimo de informação, quando, por exemplo, se elimina também um registro ou uma informação, ou há uma alteração em alguma especificidade de alguma coluna, ou seja, de algum campo da tabela, de uma tabela. Depois temos operações de manipulação de dados sem alteração da estrutura da base de dados. E aqui podemos colocar operações de consulta, são as queries, operações de atualização e eliminação de dados. Aqui com a eliminação de dados temos de ter cuidado, porque deve-se ter a certeza absoluta do que é que se está a fazer, não é eliminar dados só por, só porque sim, não é? Operações de controle de dados, auditorias aos dados ou correção de dados. No terceiro ponto vem a base de dados versus SGBD, que é Sistema de Gestão de Base de Dados. Então, uma base de dados é um conjunto interrelacionado de dados numa determinada área. E o SGBD, um sistema de gestão de base de dados ou gestor de base de dados, é o software que gera o armazenamento, manipulação e pesquisa dos dados existentes na base de dados, funcionando então como um interface entre as aplicações e os dados necessários para a execução dessas aplicações. O mais conhecido que vocês já trabalharam foi o Access e nós depois vamos, este ano e para o ano também, vocês vão trabalhar no MySQL, portanto, vão sempre utilizar a linguagem SQL. Um sistema de base de dados tenta então baixar os custos de manutenção da base de dados, portanto, a base de dados para a construir, como vocês já viram noutros slides, ela acarreta custos, por isso estuda sempre a viabilidade de um sistema de informação. E esses custos podem ser custos em desenvolvimento de aplicações ou custos em manutenção de programas, que acarreta então um custo total. Este custo total deve ser minimizado, isto para a organização. Por isso, a preocupação da organização é sempre baixar os custos. Mas estes custos podem ser baixados, muito provavelmente, se a aplicação e o sistema de informação, as aplicações desse sistema de informação e a base de dados estiverem corretas, menores são os custos de manutenção. Portanto, esse poderá ser uma via para a organização, de facto, baixar os custos dos sistemas de informação. Antigamente, os sistemas tradicionais era através de gestão de ficheiros, portanto, os dados estavam armazenados em ficheiros de uma forma um bocadinho, às vezes, aleatória. Os dados eram organizados em ficheiros, portanto, estavam todos distribuídos, correndo aqui alguns riscos. Estes riscos nós vamos depois ver no ponto 4. No entanto, eu vou só já falar em dois deles, que é, os dados podem estar repetidos e, para além disso, a sua repetição pode ser até diferente de um ficheiro para outro ficheiro. Pronto, isto acarreta dois dos riscos muito conhecidos, que é a redundância e a inconsistência da informação. Mas depois já falamos dela, destes dois problemas e de outros com mais profundidade. A tecnologia de base de dados, então, houve a necessidade de se organizar
todos os dados constantes nestes ficheiros numa base de dados sólida, em que essa base de dados sólida ela poderia ser construída através de um sistema de gestão de base de dados, e o qual pode ser utilizado por diversas aplicações. Este sistema de gestão de base de dados também é designado por Database Management System, que em inglês tem o acrónimo DBMS. Este DBMS, ele também, lá está, tem a utilidade de ser utilizável por várias aplicações. E aqui temos 3 exemplos. Registrar's Office é um escritório, digamos assim, mais simples. Depois temos um Accounting Department, um departamento de contabilidade. E depois temos Athletics Department, é um departamento desportivo. Portanto, como veem, pode ser utilizado para diversas finalidades. Os mesmos dados. E ainda, tendo em consideração essas diferentes aplicações, ele também pode ser utilizado por outros Database Management System e pode ser utilizado pelos users, ou seja, users são os utilizadores. Aqui, estes utilizadores, eles podem ser, como está aqui este senhor sentado à frente de um computador, é considerado representativo dos utilizadores. Os utilizadores, eles podem ser os próprios colaboradores da organização ou poderão ser também possíveis clientes. Caso estes clientes comuniquem através da web com a organização, preenchendo formulários ou fazendo encomendas de novos produtos. A parte central, temos aqui as saídas do sistema de informação. E as saídas, eu saliento aqui 2 situações, que são os reports e os queries, que são saídas que são muito utilizadas para os vários níveis de gestão, como nós já falámos. Então, os reportes são os relatórios e as queries são as consultas. Eles representam ou respondem às maiores necessidades de questões e de informação que os vários níveis de gestão podem e necessitam de obter, portanto, reportam sempre às saídas de informação, que são imprescindíveis para uma organização, como vocês já puderam perceber pelas anteriores apresentações. Então, os utilizadores estão diretamente ligados às queries, portanto, às consultas, e através destas consultas elas vão entrar aqui num processador através da aplicação e vão à base de dados por forma a serem processadas no sistema de gestão de base de dados, no DBMS, e assim obter-se a resposta. Aqui no centro está MySQL, nós vamos de facto utilizar MySQL e através de uma ferramenta que se chama Workbench vamos construir estes diagramas, estes esquemazinhos que estão aqui com estas tabelas, que são diagramas entidade, relacionamento, sendo que entidades são sempre tabelas e relacionamento reporta-se então aos tipos de relações existentes entre estas entidades. Então, um exemplo de um diagrama de entidades relacionamento será este que está aqui. Este tem a ver com uma escola, ele tem inglês, é só meramente um exemplo, mas só para perceberem que realmente as tabelas ou entidades, elas aparecem aqui e estão todas interrelacionadas entre si. Ou seja, há sempre relação, não há nenhuma tabela que esteja fora
ou seja, que não se relacione com as restantes, neste caso. Elas relacionam sempre através aqui das chaves primárias que são únicas e tem que ter muito cuidado quando se escolhe algum campo para chave primária. Mas depois nós vimos isso também noutra face. Aqui neste esquema está representado então vários elementos que contribuem para o Data Collection. Este Data Collection é todos os dados que a empresa ou organização necessita para poder trabalhar, para poder funcionar. Mas como vocês veem, os meios e as formas pelas quais esses dados chegam à organização são muitos. Ou seja, eles vêm através de vídeos, vêm através do e-mail, vêm através de livros, de artigos, dos blogs, das redes sociais, páginas web, através de notícias, jornais que também chegam através da web, o próprio site da organização, das webinars, enfim, eles chegam de diversas formas. E há que filtrar essa informação toda que chega, não é? Essa informação pode ser constituída de dados em alguns aspectos. Mas para centralizar isto tudo, cada vez mais as informações são muitas a chegar até a empresa, portanto a empresa tem necessidade de criar uma central inteligência, ou seja, uma inteligência central onde guarda todos os dados que são para ela importantes. O ponto 4 refere-se às limitações dos sistemas de gestão de ficheiros. Realmente os sistemas de gestão de ficheiros são limitados. O primeiro sistema de armazenamento automático de dados foi realmente o sistema de ficheiros, que usou o mesmo modelo que os sistemas de ficheiros manuais existentes. Por exemplo, quando antigamente se ia ao médico, o médico tinha umas fichazinhas dos clientes, dos seus pacientes, num armáriozinho e pedia à secretária para ir lá buscar a ficha do paciente X. Hoje em dia é impensável, há uns anos para cá isso é impensável, não é? Com tanta informação, acontecer isso. Portanto, mas eram sistemas de ficheiros e num sistema de ficheiro, cada aplicação cria e mantém os seus ficheiros com todos os dados necessários para a sua execução. Então, quando surge uma nova aplicação, na maioria dos casos é necessário criar novos ficheiros com campos que provavelmente já existiam noutros ficheiros. Portanto, há aqui uma certa redundância e até inconsistência da informação. Então, a redundância de dados significa que os mesmos dados são armazenados em vários ficheiros. Ou seja, um alto nível de redundância significa que o mesmo tipo de informação pode ser guardado simultaneamente em múltiplos locais. Caso duas aplicações necessitem de um determinado item de informação e não souberem que este já está registado noutro local ou estiver armazenado num ficheiro com uma estrutura diferente da pretendida. Depois temos isolamento dos dados. As aplicações dificilmente acedem aos ficheiros de outras aplicações. Os dados encontram-se então em diferentes ficheiros, cada um com a estrutura e a organização que interessa à aplicação que o criou. Uma vez que o relacionamento entre os dados é feito ao nível das aplicações, estes permanecem isolados em cada componente, ou seja, em cada ficheiro. A eliminação ou alteração de parte destes dados pode, por alguma aplicação, pode facilmente conduzir à perda de integridade da informação. E, por sua vez, temos a inconsistência dos dados, que são diferentes versões de item de informação em diferentes locais. Ou seja, estas diferentes versões de um item de informação podem estar em diferentes estágios de atualização, ou seja, conter diferentes valores. Peço desculpa. É difícil manter a consistência e assegurar a integridade dos itens de dados. Depois temos ainda a inflexibilidade, ou seja, um pedido de informação que necessita de dados provenientes de diferentes locais
pode não ser atendido em tempo útil. A aplicação pode não controlar todos os recursos necessários. Mesmo que os dados existam, pode não ser possível construir a informação. Depois ainda temos mais alguns problemas. Eu vou só elencar aqui alguns, um dos quais até já referi um bocadinho, mas um deles é os acessos concorrentes, ou seja, diversas aplicações podem partilhar o acesso à leitura escrita, /escrita, aos ficheiros necessários para a sua execução. A inibição de acessos concorrentes pode prejudicar o desempenho das aplicações, mas, por outro lado, a permissão pode originar inconsistência na informação disponibilizada, porque se podem existir várias pessoas em simultâneo a aceder aos ficheiros, um deles pode mencionar um aspecto e o outro a seguir pode ir alterar esse aspecto, se tiveres permissões para isso. Portanto, tem que se ter cuidado. E também os elevados custos de manutenção. Já referi isto há bocado. Cada aplicação que acede a um determinado ficheiro tem que conter uma especificação do respectivo modelo físico e do protocolo de acesso. Uma simples alteração nesse ficheiro pode propagar a necessidade de alteração de todas as aplicações que acedem ao registro de informação nesse ficheiro, pressupõe então um elevado custo resultante da afetação pessoal para esse fim. E também um desperdício de tempo na realização de tarefas que não constituirão qualquer mais-valia para o desempenho da aplicação. Portanto, um dos principais objetivos do sistema de gestão de base de dados é que o programa possa ser modificado, alterando a forma de utilização dos dados, sem que isso implique alterações nos restantes programas que utilizam os mesmos dados. Ponto 5. Algumas vantagens da tecnologia de base de dados. Então, este ponto 5 vem um pouco dar ênfase àquilo que tem que existir nas bases de dados para que elas funcionem em pleno. Então, integração de dados de suporte a múltiplas aplicações, diminuição das redundâncias, integridade dos dados, ou seja, evitar as tais inconsistências dos dados, facilitar a pesquisa, permite questões ad hoc, ou seja, permite sempre questões que vão ser acrescentadas nas queries, aumentar a flexibilidade das aplicações, independência dos dados relativamente aos programas. Depois, no ponto 6, requisitos fundamentais de um sistema de gestão de base de dados. Então, nós temos alguns requisitos. A segurança, que é a proteção de base de dados contra acessos não autorizados. A integridade, que é a validação das operações que coloquem em risco a inconsistência dos dados. Controle de concorrência nos acessos, ou seja, coordenação da partilha de dados pelos vários utilizadores. Recuperação de falhas, que é restaurar a integridade da base de dados depois da ocorrência de uma falha. Mecanismos de recuperação, que é fundamentalmente baseados na redundância. Backups, transaction loggings, ou seja, estar sempre atento a fazer backups dos dados para não haver perda de informação. Tipos de dados. É o último dos pontos, é o ponto 7, e os tipos de dados que nós temos aqui, eles já advêm aqui dos esquemas também anteriores, que são algo semelhantes a este, em que os tipos de base de dados apresentam-se também aqui neste esquema. Como, por exemplo, Relational Database, Hierarchic Database, Flat Files Database e Objects Database. Este esquema também é parecido com o anterior, mas dá o ênfase aqui no desenho. Já começa aqui a aparecer o desenho de cada tipo de base de dados. E este aqui aparece um exemplo de cada base de dados. Então, o Flat File Model é assente no sistema de ficheiros, sistema normal, em que os ficheiros estão guardados. E podem existir vários ficheiros com os tais problemas que podem ocorrer, que nós já vimos e já os elencamos. Depois, Hierarchical Model é um modelo hierárquico em que os dados estão organizados em hierarquias. É difícil
nós estamos numa hierarquia e aceder aos dados da outra. Isso é difícil. Depois temos o Object Oriented Model, em que é orientado mais para objetos e, como vocês sabem, podemos ter várias instâncias de objetos, né? Várias instâncias de classe, que são os nossos objetos, e eles relacionam-se aqui, podem se relacionar entre si, mas esta situação ainda é um bocadinho incipiente, apesar de ser útil em termos de programação, ainda não é suficiente. Depois temos aqui o Network Model. O Network Model vem um bocadinho do modelo hierárquico, mas tem outras questões aqui, que é pode-se aceder às informações através, por exemplo, de ponteiros. E depois temos, por fim, o modelo relacional, que é aquele que é mais utilizado e é aquele também que nós vamos utilizar. E vou começar por aí. Pelo modelo relacional. O Relational Model é a tecnologia para armazenar dados mais utilizada atualmente. Este modelo é baseado numa teoria matemática de relações que garantia que cada dado tinha uma existência única na base de dados, ou seja, as bases de dados relacionais armazenam informações em tabelas ou entidades. Existem duas operações básicas nestas tabelas, que uma delas consiste em filtrar os dados, onde são apresentados os que correspondem aos critérios de filtragem, e depois também junção de tabelas que combina dados de tabelas diferentes. Claro que estas operações estão intimamente relacionadas com as queries e o tipo de queries que se quer fazer com às bases de dados. A simplicidade do modelo relacional, assim como a separação entre o que é a definição e o que é a manipulação dos dados, foram fatores importantes para o sucesso. No entanto, este modelo dificulta a representação de situações complexas e o armazenamento e manipulação de novos formatos de dados, como imagens, som e vídeo. Porquê? Porque estes dados, os sons, as imagens e os vídeos, eles são ficheiros normalmente que ocupam muito espaço em memória. Logo, torna mais lenta a base de dados. A base de dados aqui, orientada aqui para objetos, é outra abordagem. E, para além de armazenar os dados propriamente ditos, ela armazena informação sobre o que pode ser feito com dados, mantendo sempre o contexto em que os dados são registados e utilizados. O modelo em rede Network Model é um modelo em rede que surge da ideia de ligar um conjunto de ficheiros com apontadores, ou seja, os objetos das bases de dados em rede são descritos com base em três conceitos fundamentais: o item, que é a unidade mais pequena de dados que é identificado por um nome, que é semelhante ao conceito de campo de um ficheiro. O agrupamento de dados, que é um conjunto de itens que é identificado por um nome. Um agrupamento de itens constitui, assim, um agrupamento de dados. O registro, que é um conjunto de itens e agrupamento de dados, identificado por um nome, que permite a interação entre a base de dados e os ficheiros, onde é possível definir as associações apenas entre um registro proprietário e os N registros membros, resultando desta condição uma estrutura hierárquica que, podendo ser definida a vários níveis, forma uma estrutura em rede que se denomina de sets. E depois temos a base de dados hierárquica, Hierarchic Model, que neste tipo de base de dados organiza-se a informação de forma hierárquica. No fundo, esta é utilizada também pelo modelo anterior. Então, aqui neste modelo hierárquico, os conceitos principais são o campo e o segmento. O campo é a unidade básica de dados, sendo sempre identificada por um nome, e o segmento é um conjunto de dados ordenados, identificado por um nome, cuja ocorrência representa a unidade mínima de interação entre a base de dados e a aplicação. Ainda dentro deste modelo existem algumas desvantagens consideráveis. Por um lado,
É rápido apenas enquanto se procura informação no mesmo nível de hierarquia. Quando se comparam dados de hierarquias distintas, torna-se demasiado lento. Era aquilo que eu estava a dizer há pouco. E por outro, os dados não são criados de forma igual. Assim, se surge um novo tipo de categoria de informação, esta poderá não ser guardada. Por estas razões, a base de dados hierárquica foi em grande parte substituída pelo modelo relacional. Posto isto, eu dou por finalizada esta apresentação sobre a introdução, no fundo, a introdução ao módulo 13 de programação. Espero ter respondido algumas das vossas questões, e se houverem ainda algumas questões, podem contactar-me através destes e-mails. Muito grata. Obrigada.